Sem dúvida alguma, é maravilhoso recebermos promessas de Deus. Nos alegramos muito quando o Senhor fala conosco acerca daquilo que Ele tem para nós, seus planos, projetos e propósitos. A verdade é que Deus quer abençoar os seus filhos a todo tempo, ouvir suas orações, atender suas petições de acordo com sua vontade e manifestar seu poder. Mas uma outra verdade tem que ser dita. A manifestação do poder de Deus em nossas vidas está condicionada a atitudes que devem ser tomadas por nós. Não que Deus seja limitado, no sentido de não ser onipotente para fazer o que quer, mas Ele, entre aspas, não pode fazer por causa de um fator determinante: o pecado. Em resumo, os pecados limitam as bênçãos de Deus em nossas vidas. Enquanto nós não tivermos a atitude de deixá-los, não receberemos as promessas do Senhor. Enquanto nós não dermos uma resposta para Ele, não receberemos dele resposta alguma. Enquanto não formos sinceros com Ele, Ele, que conhece todas as coisas, que não pode ser enganado, não nos ouvirá. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos observar no final do versículo que Deus faz algumas promessas: ouvir, perdoar e sarar. Mas as palavras que antecedem as promessas são humilhação, oração, busca e conversão. Notemos que o ouvir, perdoar e sarar está relacionado à ação dele. Porém, humilhar, orar, buscar e se converter está relacionado a uma ação nossa. Ou seja, uma coisa leva a outra. Uma ação leva a uma reação, um plantio leva a uma colheita, uma atitude leva a uma resposta. A promessa do Senhor está condicionada às atitudes dos seus servos. O presente do Pai está condicionado à obediência dos filhos. A bênção de Deus está condicionada ao reconhecimento sincero dos nossos pecados e, consequentemente, abandono deles. Não pretendemos anular a graça de Deus com essa afirmação. Nós não merecemos nada e essa é a realidade. Contudo, não significa que não temos as nossas responsabilidades nesse relacionamento com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Deus é tão maravilhoso que mesmo quando estamos em pecado, não quer deixar de cumprir seus propósitos em nossas vidas. Não quer que deixemos de desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Por essa razão, nos chama ao arrependimento, nos dando a solução para que sejamos abençoados por Ele. Mostra-nos o caminho para o recebimento das promessas. A primeira coisa que Ele faz é nos mostrar que somos dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse povo tem dono. Esse povo pertence a Ele. Esse povo foi comprado por bom preço. 1 Coríntios 6, 20. Esse povo teve as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. É por isso que o apóstolo Pedro disse: geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Temos que ter esse entendimento de pertencimento ao Senhor.
Sabendo dessa realidade, que somos dele, precisamos ser como ele. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Pensar como ele, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,17. Andar como ele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Agir como ele. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11,1. Viver como ele, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 2,5. Ser santo como ele. E ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Levítico 20:26. Precisamos nos lembrar que não há mais espaço para o pecado em nossas vidas. Nós fomos libertos e o pecado não tem mais domínio, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. O mundo não pode ter mais influência no nosso modo de vida. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. João 15,19. O apóstolo João também diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,2. Mas nós não temos por pai o maligno. Jesus disse aos fariseus: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João, capítulo 8, 43 ao 44. O nosso pai é Deus. O filho segue os passos do pai. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,48. O nosso mestre é Cristo. O discípulo segue os ensinamentos do mestre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. O nosso pastor é Jesus. A ovelha escuta o pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10:27. Nós vemos claramente que somos de Deus quando o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Romanos 8, 35 a 39. De fato, essas coisas não podem nos afastar de Deus, pois quem nos chamou é fiel para nos garantir nele. Mas não podemos ignorar o que o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. O pecado causa divisão. Essa é uma realidade que não podemos perder de vista. Deus chamou um povo santo, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. A segunda coisa que Deus faz é nos mostrar o que precisamos fazer: se humilhar. Se humilhar é reconhecer. Na verdade, humilhação só é possível quando antes há um reconhecimento. Só se humilha quem reconhece o erro. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Salmos 32:5. Deus espera esse reconhecimento, pois isso evidencia um genuíno arrependimento. Quem se humilha não tem medo e nem vergonha de confessar seus pecados, pois a vontade maior dele é obter o perdão. Quem se humilha não esconde, pelo contrário, escancara diante de Deus as suas culpas, como fez Davi.
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmos 51, 13 e 4. Davi havia pecado quando tomou uma mulher casada e depois, para encobrir esse pecado, cometeu outro, maquinando a morte do esposo dela. Mais tarde, vemos ele por 7 dias se humilhando pela vida do bebê gerado desse relacionamento. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. 2 Samuel 12, 15 e 16. A parábola do filho pródigo é outro exemplo de reconhecimento dos seus erros e humilhação. Ele disse a seu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Ele estava consciente de que havia pecado contra Deus e contra seu pai. Confessou isso e reconheceu que não era merecedor de misericórdia. Só se humilha quem reconhece as limitações. Uma pessoa que julga ser superior a outra dificilmente irá se humilhar em determinada situação. Achará ela que na sua posição não caberá isso. Mas a verdade é que todo ser humano tem limitações e por essa razão vai falhar em alguns momentos. Reconhecer suas limitações é o princípio básico que todo ser humano deveria ter. Nós vemos que há essa dificuldade entre pessoas de se humilharem, reconhecerem entre elas. E isso tem um nome: orgulho. Mas se isso não deve ser assim entre as pessoas, quanto mais perante Deus. Quando nos humilhamos perante Ele, estamos mostrando na prática que de nós mesmos não podemos nada. Reconhecemos nossas fraquezas e imperfeições. Por outro lado, dizemos com essa humilhação que Ele é forte, perfeito e pode tudo. Quando o rei Josafá temeu uma grande multidão dos filhos de Moabe, os filhos de Amon e os da montanha de Seir que vinham contra ele, a primeira coisa que fez foi se humilhar juntamente com todo Judá perante o Senhor. Ele reconhece suas limitações de uma forma bem clara quando diz: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas 20, 12. Ele não só expõe suas fraquezas, mas mostra com essa humilhação que reconhece que Deus é poderoso. Quando nos humilhamos a Deus, estamos mostrando que confiamos nele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Só se humilha quem reconhece dependência. Antes de entender a dependência, é necessário entender o contrário. A independência é o sentimento de que não precisa de ninguém, pode tudo. Consequentemente, não reconhece suas limitações e fraqueza. Não reconhece a autoridade como seu abençoador. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13,16. Por essa razão, Deus odeia esse sentimento, sobretudo por Satanás ter sido o primeiro a colocar isso em prática. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14,14. O independente não reconhece ordem, não reconhece superior e não se importa com opinião diferente. Logo, não se humilha a ninguém. Um exemplo disso foi o rei Saul. Ele havia recebido instruções do profeta Samuel. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. 1 Samuel 10:8. Podemos observar que o profeta foi bem específico. Ele mesmo iria sacrificar. Saul tinha que esperar.
Ele iria dizer o que o rei tinha que fazer. Porém, o que aconteceu ao fim dos 7 dias foi o contrário. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. 1 Samuel 13, 8 e 9. Ou seja, o rei Saul não esperou o profeta, ofereceu o holocausto no lugar de Samuel e não se importou com a palavra que seria dita. O dependente, por outro lado, entende que sozinho não faz nada, reconhece a autoridade. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7, 7. Aquele que se achega perante Deus tem que ter a plena certeza de que Ele é soberano e onipotente. Ser dependente é saber que não somos nada e Ele é tudo, que não podemos nada e Ele pode tudo. É confiar mais nele do que em nós mesmos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Davi era um exemplo de dependência do Senhor. Mesmo cometendo erros, nunca deixou de depender dele. Numa ocasião, ele louvou a Deus dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 14. O ato da humilhação ao Senhor é a demonstração na prática da conscientização de quem nós somos, fracos, limitados, pecadores. É a demonstração na prática de que estamos arrependidos dos pecados. É a demonstração de que confiamos nele para o perdão desses pecados. É a demonstração de que somos dependentes dele em tudo. É a demonstração de desejar viver a vontade de Deus. No livro de Daniel, ele resume tudo isso. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, atitude de humilhação. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus de grande e tremendo, reconhece a grandeza, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Atitude de confiança. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Reconhece os pecados. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Reconhece a independência. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Consciência dos erros. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, certeza do perdão. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 9. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, 10. A terceira coisa que Ele faz é nos chamar a um relacionamento, e orar e buscar a minha face. O nosso Deus não é como um Deus de madeira, pedra ou barro,
que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem perna, mas não anda e depende de homens para criá-lo. Salmo 115. Muito pelo contrário, nosso Deus tudo vê. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Salmo 33, 13. Ouve todas as coisas e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. 1 João 5,15. Fala de muitas formas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Está em todos os lugares. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Criou tudo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ele é Deus de relacionamento. Fala e escuta. O desejo de Deus é nos ouvir e que desejemos ouvi-lo. E buscar a Deus é exatamente isso. Ter o desejo de conhecê-lo cada dia mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na verdade, não ter esse desejo é algo inadmissível, inaceitável, impensável, inimaginável para um cristão. Como não viver os momentos mais preciosos que somente Ele pode proporcionar? Nenhuma felicidade nessa terra, nada que possamos experimentar de bom, por melhor que seja, está à altura dos momentos de comunhão com o Senhor. Infelizmente, se nós estamos sem desejo de buscá-lo, das duas uma, ou nunca experimentamos a verdadeira comunhão com Ele, ou estamos tão cheios das coisas desse mundo que nós esquecemos. O principal meio de se estabelecer um relacionamento e, consequentemente, conhecer bem alguém é pelo diálogo. Oração é diálogo. É por meio da oração que expressamos a Deus tudo o que há em nós. É por meio dela que conhecemos a vontade dele. É por meio dela que fazemos a vontade dele. É por meio dela que nos tornamos íntimos dele. É por meio dela que aprendemos a confiar nele. A beleza de tudo isso é que do outro lado nós temos um Deus que sempre procurou esse relacionamento com o homem. Assim foi com Adão, Noé, Abraão, Moisés. E todas as pessoas que desejarem esse relacionamento serão beneficiadas. Deus diz que aquele que clamá-lo será ouvido, ou seja, obterá respostas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Deus diz que aquele que buscá-lo será recompensado. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6,6. Deus diz que aquele que pedi-lo receberá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos beneficiados. Sem dúvida alguma, o maior benefício é conhecer a vontade dele para as nossas vidas. A vontade de Deus é não pecarmos. A vontade dele é sermos santos. A vontade dele é não amarmos esse mundo. A vontade dele é permanecermos no seu caminho. A vontade dele é sermos exemplos nesse mundo. A vontade dele é glorificarmos o seu nome. A vontade dele é que o conheçamos profundamente. A vontade dele é experimentarmos a sua vontade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. A quarta coisa que ele faz é nos chamar a uma conversão e se converter dos seus maus caminhos.
Converter é se arrepender. Arrepender é dar meia volta, mudar de sentido no caminho que estava. Deus nos chama ao arrependimento todas as vezes que pecamos. Ele espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados cometidos, das iniquidades praticadas, dos maus caminhos trilhados. Se olharmos o Antigo Testamento, principalmente os livros dos profetas, veremos as incontáveis vezes que Deus chamou Israel para um arrependimento. O Senhor não desiste dos seus. Sempre haverá de Deus para nós um chamado à conversão. Porém, uma verdade tem que ser dita. Existem muitos que abusam da misericórdia do Senhor. Se por um lado não podemos medir o tamanho da misericórdia de Deus, por outro sabemos que para tudo existe um limite. E que limite é esse? O fim da vida. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Hoje, nossos pecados são revelados para arrependimento e, consequentemente, absolvição. No dia do juízo, eles serão revelados para a condenação. Hoje, Deus nos chama para abandonarmos esses pecados, mas naquele grande dia não haverá mais essa possibilidade. A vontade de Deus é que ninguém se perca. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. A vontade de Deus é que todos se salvem, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Por essa razão, Deus chama todos ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. A quinta coisa que ele faz, como já foi dito aqui, é nos ouvir. E ouvirei dos céus. Essa é uma certeza que nunca podemos perder. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Não há limitações nele. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías 59:1. É por isso que o salmista disse: o Senhor já ouviu minha súplica, o Senhor aceitará minha oração. Salmos 6:9. A sexta coisa que ele faz é perdoar. Perdoarei os seus pecados. Quando reconhecemos nossos erros, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor com humilhação, Ele nos perdoa de todos os pecados. Um pregador uma certa vez disse: só há um pecado que não pode ser perdoado, o pecado não confessado. Pastor Leonard Ravenhill. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A sétima coisa que Ele faz é nos sarar. Sararei a sua terra. Só precisa ser sarado quem está ferido. Israel, no passado, pela consequência dos seus erros perante Deus, sofria com a terra ferida. Mas quando a nação abandonava seus pecados, o Senhor curava essa terra, ou seja, fazia voltar a chover para que as colheitas fossem abundantes, livrava as plantações das pragas dos gafanhotos, guardava de pestes e doenças. O pecado traz maldição, a desobediência traz maus resultados, a semente ruim traz frutos indesejáveis. Infelizmente, aquilo que plantamos, colhemos. Podemos dizer, então, que essa terra ferida é a nossa vida. Os pecados, o distanciamento de Deus e o amor a esse mundo deixaram a nossa vida como uma terra seca, infrutífera, devastada, doente espiritualmente. Já não temos forças para caminhar, sentimos que nada na nossa vida prospera, somos alvos fáceis do inimigo.
Deus está nos chamando para Ele. Está aguardando as nossas atitudes de humilhação, oração, busca e conversão para que Ele possa nos ouvir, perdoar e sarar. Então nos transformará numa terra fértil, próspera e abundante. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e será a luz da lua como a luz do sol, 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías capítulo 30, versículo 23 ao 26.